Boa noite, bem-vindo à Lanterna do Eibe. E hoje, diretamente de Santa Catarina, temos o nosso único Eric, que está circulando, começou a fazer o giro pelo Brasil. Boa noite, Eric, tudo bem contigo? Boa noite, grande Abram. Respirando ares novos aqui, né? Aquele ar de Osasco lá, ele fazia mal para minha pele, cara. Agora eu tô até mais Vixe, foi de bonito. coitado. Mora no Panabi, pô. Panabi vem todo o ar puro lá da Serra do Mar. Ali não tem, né? Panabi é um dos ares mais limpos que tem na cidade de São Paulo. É um ar bom, cara. Fazenda de coitado. Ô, louco. Então, Abraão, cara, tô aqui na sexta, eu não tava, né? Por isso que a live bombou. Você vê, a live bombou na sexta. Ou é muita coincidência, né? Não, às vezes devem ter checado. São ondas, né? Você tem ondas de denúncias no YouTube. Aí, quando eles verificam que é tudo denúncia falha, volta, cai. Aí vem o alcance aumenta. Então, faz parte da mais uma manobra da Bolsolepra, né? Então, não tem jeito. Isso é Bolsolepra, viu? Eu acho que não é a esquerda que faz, não. É Bolsolepra que está fazendo. Mas tudo bem. O importante realmente são os faroleiros. E nesse sentido aí, o pessoal está empenhado, tá motivado aí nesse giro, tá não, Eric? Estou Rapaz, gostando muito de ver aí. Pessoal antes do de, Paraná, Curitiba, antes de Floripa. começar a live, eu vou mostrar, antes de começar a aula, né? Eu vou mostrar aqui. Ontem eu estive em Curitiba, ontem e anteontem, né? Com o pessoal aqui, rapaz, olha lá. Ó, isso aqui foi em Curitiba, a gente foi numa churrascaria lá. Tivemos Legal. presenças ilustres dos faroleiros e apareceu uma figura lá também, cara. Você acredita? Quem? Inesperada. Quem? Fábio Wagengarten. Fábio Van Garten apareceu, cara, na O amigo da churrascaria. Michelle Você e do acredita? Mauricio. O amigo da Michelle apareceu lá. O pessoal do Farol ficou. São gaviões, né? E aí ele viu, eu reconheci, né? Falei, pô, é o Van Garten ali, será que é? E tal. Olhei, até abri o perfil dele. Falei, pô, será que é? Era o Van Garten. E aí, na hora que a gente foi tirar essa foto aqui no estacionamento, depois de comer, né? Ele apareceu bem na hora, ele tava indo pro carro dele, cara. Na hora que ele viu os faróis, ele deu uma esbugalhada no olho assim, ó. Ficou assustado, né? O pessoal Aí, reconhece. E essa turma toda ali que gruda no Bolsonaro sabe exatamente o que é a bandeira do farol, o símbolo do farol. Estão sabe, ele ligados. segue o Arthur. O Van Garten segue o Arthur até hoje. Tava lá. Aí depois a gente foi no parque tirar foto, olha lá, ó. Tinha mais gente aqui, né? Tirar foto com as Legal. capivaras lá e tudo mais. Isso aqui foi ontem em Curitiba. Parabéns, Curitiba, hein? Parabéns mesmo. Hoje de manhã eu vim para Florianópolis. A gente se encontrou ali na beira do mar, ó. Farol também. Cada um recebeu sua bandeira. Essa bandeira Legal. preta aqui eu deixei em Curitiba. Essa aqui tá com as meninas, né? A mulherada aqui que manda no Farol de Santa Catarina, cara. Inclusive, As nossas templárias. as nossas templárias, as nossas Joanas Dark, né? Inclusive, cara, a Kizariva, ela grudou na bandeira e não queria soltar mais. Sentido de vestir o farol da liberdade aí. É sobre isso. Legal. Na beira Legal. do. Na beira do. Beira-mar, Beira-mar aqui de Legal, Floripa. então. Beijo aí pra você. A garota mesmo. propaganda do farol. Grudou e não soltou. E para soltar essa bandeira da mão da mulherada, cara, não solta. Legal. Então tem O farol é sido de vocês. O farol é de vocês. Muito bom. tem sido Vamos falar? Vamos começar hoje ou tem mais algum assunto, Eric? Não, Podemos só isso. falar do nosso. Acho que, dado que estamos falando do giro, aproveitar para discutir um pouco o nosso encontro, dia 27 de julho. Estava conversando aqui com o Eric e eu queria saber a opinião de vocês. Conversei com o Arthur, conversei com o Eric. Conversei agora, pouco, 3 minutos antes de começar. Mas É 26 de julho.
perdão, 26 de julho, tem o nosso encontro. E eu queria... Eu conversei com o Arthur, acho que não devemos transmitir pelo YouTube automaticamente. O encontro do Farol é realmente para trazer os faroleiros, quem está mais engajado, para conhecer, para bater um papo. Então, no Brasil, o único lugar que será visto ao vivo o encontro é em Osasco, ali no auditório, onde já está reservado. Então, quem não puder ir depois, assiste, se estiver no Brasil, ou no Paraguai, né? É proximidade. Assiste depois, quando a gente soltar o que foi gravado no dia. Não sei se será transmitido na íntegra, tá? Então, tá aí. Para o exterior, eu gostaria de abrir uma exceção, porque o cara que está no exterior é mais difícil de ir até Osasco. Então, você que está no exterior e tem um grupo de pessoas para assistir junto, em Portugal, reúnam-se e a gente faz uma transmissão para Portugal. E daí, no dia, a gente põe na tela, tal, para apresentar. Você que está na Inglaterra, no Japão, ou que esteja nos Estados Unidos, entre em contato para a gente ter já programar tudo, onde será transmitida, como será, tal, feito tudo. E se você está no Brasil e está tendo alguma dificuldade para conseguir vir ao nosso encontro, entre em contato, tá? Explica qual é a dificuldade. Teve uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, precisava um local, né, para se preparar, tá? A gente disponibilizou o camarim, tem lá no auditório, onde será realizado o encontro. Então, se você está tendo alguma dificuldade, é só entrar em contato conosco e a gente tentará viabilizar a sua presença no dia 26 de julho, tá? Certo. Abrão, só falar aqui, a transmissão ao vivo, eu não tenho certeza se a gente consegue, porque a gente ia precisar de uma internet boa e dependendo de alguém para ficar coordenando. Então, beleza. Mas será gravado, tá? Será gravado e, de qualquer forma, a gente disponibiliza o evento um dia depois. Veja, o principal do evento é justamente juntar os faroleiros para que vocês se conheçam, não é conhecer apenas a mim ou meu irmão. Eu queria que vocês conhecessem a interação que está tendo entre vocês, está gerando um monte de coisa nova. E essa que é a força do Farol. Eu sozinho, eu só tenho uma lanterna. O Arthur tem outra lanterninha. Cada um de nós com uma lanterna na mão, nós somos um farol. E o importante é que vocês se encontrem. Olha quantas coisas diferentes. De novo, eu volto a salientar. Já teve ação de impeachment protocolada, encaminhada, feita por vocês. Depois a Wendy pegou, colocou debaixo do braço e ficou circulando lá no Congresso. Isso que vocês fizeram chegou na mão de um monte de parlamentar. Abrão, mas e daí? E daí que é isso? Fábio Wajngarten, que está aí enfronhado no bolsonarismo, viu de longe a bandeira do Farol, se pelou. Ficou branco, pálido, que nem uma folha de papel, não foi, Eric? Foi engraçado, cara. Não. Olhou engraçado pra gente, pra ele não, ele ficou com medo. Se tivesse um outro caminho, ele teria desviado, cara, que ele tinha que passar. Ele passou bem na hora que a gente tava tirando a foto. Nós estamos demarcando o território, ocupando espaço físico e na cabeça das pessoas. Então, veja, não depende de mim. O Farol tem necessariamente que ser muito maior do que eu e do meu irmão, senão não deu certo. E esse encontro que vocês fazem viabiliza o manifesto conservador, a ação de impeachment do Lula, as ações que o doutor Rafael viabilizou em Portugal, agora na Espanha a gente está com uma outra ação, com as doações que vocês fazem, com as ações, tem um monte de coisa, a progressão de pena que vocês viabilizaram, e agora a última iniciativa que eu volto a falar, o Gustavo, do Rio de Janeiro, ele fez um programa de governo, mas está muito bom, muito completo. Se você quer participar, entre em contato.
vocês precisam se conhecer. E uma das razões desse encontro é olhar e falar, existe, a gente não está sozinho, nós somos grandes, nós podemos ocupar espaço, não precisa de 500 mil faroleiros para mudar o Brasil. Porque daí vem esse bando de nó cego, 60% da população é arroz. E a gente apimenta, cara. A gente vai mudar a cara desse país. 5 mil faroleiros. Tá? 5 mil, a gente muda a cara desse país. Hoje, quantos nós somos? 800? Acho que não chega a 1.000 faroleiros. Não temos 1.000 faroleiros. Não temos. 500, talvez. Com 500 faroleiros, a gente ocupa um espaço muito grande. Já fazemos um estrago muito grande. Então, o objetivo do nosso encontro é que vocês se conheçam, vocês criem esse vínculo de irmandade. E precisa ter o contato, olho no olho, a conversa, ver se flui, tá? Então, falando em faroleiros, eu queria mandar um abraço para o nosso casal de faroleiros, nosso casal fantástico, o Matheus Carlucci e a Paty Buffoni. Ó, beijão para os dois, parabéns, tá? Pela data de hoje, muito importante, uma coisa muito especial, tá? Parabéns e obrigado por tudo e que a gente continue trilhando esse caminho juntos. Vamos entrar no assunto de hoje? Não chamaria uma aula, é mais um alerta. Um alerta, primeiro, para confirmar muito do que era o diagnóstico que a gente veio sinalizando, olha, o exército não é confiável, os generais realmente, não todos, mas muitos, a maioria, é completamente desvirtuada, muito general desvirtuado, muito general sem honra, muito general sem palavra. Não descarto que a China tenha comprado vários generecas, que eles estejam envolvidos com corrupção. Então é um alerta. É um alerta que se confirmou lá atrás. Houve um alerta, olha, as Forças Armadas, quando nós percebemos, eu e meu irmão, a gente percebeu, e viu que eles seriam usados como uma grande armadilha para as pessoas que estavam de boa fé na Paulista. E nós começamos a estar documentado, começamos a alertar. Em junho, antes do 7 de setembro da vergonha, e o 9 de setembro do arrego, a gente começou a alertar em junho. Não confiem nos generais, não confiem no exército. Vários posts, o mais famoso é o do Arthur, que ele enfileirou um monte de tanque de lavar roupa e falou, agora vai. Mas nós vínhamos falando, não confiem, não são confiáveis, não é isso que eles estão falando, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. Agora temos outro, perdão, foi feito o alerta e agora está assim, está muito pior do que eu podia imaginar. General Braga Neto está enjaulado, está na cadeia, uma jaula de ouro, com todo o conforto do mundo, mas está preso até agora, e tomara que ele fique preso décadas, não vai ficar, daqui a pouco solta, mas eu gostaria que ele ficasse preso muito tempo, porque eu acredito que ele é uma pessoa, ele foi uma pessoa nociva para o Brasil, foi nocivo para o Brasil. Naquela reunião que vazou, aquela reunião fatídica que vazou, era para ele apresentar o grande projeto de desenvolvimentismo do Braga Neto. Só que quando ele começou a mostrar, era coisa da orelha, era, Delfim Neto piorado. E isso sem discutir que aquele material que ele apresentou era fermento para corrupção. Se tivesse gente ali, não, todos ali são honestíssimos, né? Mas caso haja corrupção, pessoas corruptas naquele meio, quando você faz o desenvolvimentismo dos generecas, a corrupção explode. Explode. Ok, vamos lá. General Braga Neto, quando saíram os apps, segundo eu vi nas matérias do jornal, o Zap estava ameaçando as mulheres e os filhos dos generais que não estavam embarcando no projeto deles, ali, do 8 de janeiro. Ele ameaçou outros generais.
Mas não ameaçou o cara. Mandou a militância ir para cima com ameaças da mulher e dos filhos. Agora, no depoimento do brigadeiro, um dos que foi ameaçado, brigadeiro é o correspondente a general 4 estrelas da aeronáutica. Ele teria dito, no depoimento, para o Alexandre de Moraes, que ele falou, olha, realmente eu fiz isso, tal, fui ameaçado, me senti ameaçado, fiquei com receio, principalmente pelas ameaças e pela pressão, os ataques virulentos que a minha esposa e os meus filhos sofreram. Não sei exatamente as palavras que foram ditas, mas foi nesse sentido. Eu volto a falar. Quem ataca mulher e criança, civil indefeso, é calhorda. Não existe honra em pessoas que fazem isso. Não tem honra. Não existe honra. Por isso que eles dão a palavra de honra militar a todo ter direito. Não tem honra, não vale nada, pode dar à vontade. Né? Eu vou entregar todos os meus cabelos loiros. Pô, eu dou todos os meus cabelos loiros para você. Cara, eu tenho pouco cabelo preto e pouco cabelo branco, cara. Pô, nunca tive cabelo loiro. É loucura. Se ele falou isso da forma como o brigadeiro e as mensagens de zap foram apresentadas na imprensa, é uma atitude. Isso é uma atitude de canalha, de covarde, de lixo. Uma atitude de lixo. Excremento, é uma atitude de excremento. E eu acredito que existe uma probabilidade alta dele ter falado que ele está preso. E os outros generais que estavam no mesmo, generais e o almirante, tinha o almirante Garnier também, estava lá na mesma dinâmica. Porém, aparentemente, eles não foram para cima das mulheres e das crianças, ou não teriam mandado também a militância para cima das mulheres e dos filhos dos colegas. Então, se você notar, Braga Neto está preso, porque depois ainda foi tentar conversar com o testemunho, que era o coronel Cid, e os outros ficaram quietos, submergiram e não foram presos. A corporação, o exército, as instituições não entregaram a cabeça deles. Por enquanto está só o Braga Neto. Infelizmente, eu gostaria de ver mais pessoas fazendo companhia para o Braga Neto. Porém, o que me chama a atenção é que o exército ainda não foi desmascarado. Quando eu falo exército, óbvio que não é o soldado, é óbvio que não é o sargento, é óbvio que é quem manda no exército. Quem manda no exército são famílias de generais. A família do Fernando Henrique Cardoso é uma família de generais que está no topo do exército desde o golpe de 89. O avô dele queria matar o Pedro II e a família dele, mulher e os filhos e as crianças, matar todos, como na Revolução Russa. Antes da Revolução Russa, nós já tínhamos um bolchevique, só que era positivista, não era um bolchevique, que queria matar toda a família real brasileira, como fizeram na Revolução Francesa. Aliás, as pessoas não sabem. Após o golpe, assim que o Deodoro fala, está feita a República, essa milicada, esses generecas, vagabundos, cantaram a Marselhesa. O hino que eles usaram foi cantar a Marselhesa. Ali, na cerimônia do golpe. Ainda não está completamente desmascarado. Vocês viram ao longo do tempo, eu cheguei até a fazer um debate com um coronel da aeronáutica, tal. O pessoal foge, o pessoal não está disposto, o pessoal tem medo de debater, o pessoal se pela, Eu vou repetir, tem um monte de general, não todos, eu conheci general ali, que eu acho que na hora do aperto não arrega, não desmaia nem pede os meus sais, nem chora, mas tem muito genereca ali, tem muito militar de alta patente, que a hora que o negócio aperta, se dá uma segurada, ele faz xixi para trás. Eu vi mais de um se pelar. Eu vi os caras lá. Esse é o meu testemunho. Você viu todo mundo? Não vi todo mundo, eu vi quem estava lá. E saí de lá falando, ó, não confiem nessa tigrada de farda, de medalha, de medalhinha no peito, cheia de medalhinha no peito e a bandeirinha da China.
Não confiem nos generecas. Tá? O que acontece? Ainda não está totalmente desmascarada as Forças Armadas. Enquanto ela não for, enquanto a gente não quebrar o espírito, quebrar a coluna vertebral do que é esse exército positivista, as mesmas famílias continuarão mandando na instituição. A família do Fernando Henrique. Dizem que o pai dele, general, era intendente, general intendente lá, cuidava das compras, das vendas, tal. Parece que eu escutei coisas assim não positivas vindo da atuação dele na intendência das Forças Armadas. Outro, o Mercadante. Sabe o Mercadante que hoje está petista histórico, que está hoje no BNDES, ó, bico fechado, submergiu, você não escuta nada. Isso é um péssimo sinal. São péssimos. Mercadante é de família de general. Quando você começa a puxar a pena, parece galinhão. Eu vou falar que todo general é neto, bisneto, trisneto de general. Mas o próprio Coronel Cid, que foi chorar, mais uma vez, chorão, foi cacarejar, como ele fala, a meu respeito. Ele foi cacarejar, né? Eu não, agora que aconteceu tudo isso comigo, eu não chegarei ao generalato. Serei o primeiro da minha família que não será general 4 estrelas. O meu bisavô foi, o meu avô foi, o meu pai é. Eu não conseguirei ser general. Que bom. Que bom. O Brasil não precisa de guerreiros que desmaiam quando a polícia bate na porta, que choram, que fazem tanta lambança, que andam de cavalinho, tá? Que tratam mal soldado, sargento, tenente. Não precisa, o Brasil não precisa disso. O dia que tivermos uma guerra, essa turma vai atrapalhar uma organização. Essa turma é desarmamentista. Quando perguntado sobre a crise na Venezuela, o general do Rio Grande do Sul, senador que é do Rio Grande do Sul, general Mourão. O general Mourão falou que bom que a população da Venezuela não está armada, porque ela poderia atirar de volta e teriam muitas mortes. Que bom que o Maduro tem o monopólio da violência na Venezuela. Essa é a cabeça. Eles são. Você que é CAC, o exército é nosso inimigo. O exército na mão desses generecas. O dia que a gente tirar essa instituição, que é importante, qualquer país, qualquer nação precisa ter forças armadas, mas não desse jeito. Desse jeito pode fechar. Pode fechar. Custa caro, eles atrapalham muito, tem um monte de suspeita de corrupção, e vamos falar mais, hein? Hoje, eles são um elemento plantando um dos maiores cavalos de Troia depois do Bolsonaro. Está surgindo aí, já surgiu, um mega cavalo de Troia para a direita, Aldo Rebelo. Vou deixar para falar por último do Aldo Rebelo. E está feito o desafio. Você quer debater com... Não, o Aldo Rebelo, a qualquer momento, escolhe o local, escolhe aonde, saiba que eu não serei educado, mas eu irei lá para desmascarar esse cara. Eu desmascaro o Aldo Rebelo. Eu vou falar uma coisa aqui. As pessoas que levam o Aldo Rebelo como uma liderança importante para o Brasil e para a direita, ou têm muita má fé, ou são completamente despreparadas. Aldo Rebelo é um dos maiores cavalos de Troia da esquerda, colocados para desestruturar. Ele é aliado da China. Ele passou na mão dele um monte de áreas que depois surgiram um montão de casos de corrupção. Comunista histórico, fundador do Foro de São Paulo, ministro várias vezes do Lula e da Dilma, que foi utilizado para entrar nas Forças Armadas. Ele é o primeiro comuna mesmo, que a milicada pegou e estende o tapete vermelho para ele passar.
Ah, Abraão, mas ele não é mais comunista. Quando ele falou que ele não é mais comunista? Quando ele falou mal da China? Quando ele falou mal de Cuba? Quando ele pediu desculpa pelos erros passados dele? Quando ele atacou corrupção? Gente, ele estava na mão dele as Olimpíadas. Lembra? Os estádios, todas aquelas obras. Estava com ele. Estava com ele. Quantas denúncias de corrupção ele protocolou? São perguntas retóricas, todas elas. São perguntas retóricas. Esse Aldo Rebelo, hoje, é uma liderança das Forças Armadas. Por isso que o Garnier chamou-o para ser testemunha da defesa, para ter o Aldo Rebelo defendendo o Garnier. Isso é um jogo de cartas marcadas. Não caiam nessa loucura. Isso é mentira, cara. É mentira. Qualquer liderança que se apresente de direita ao lado do Aldo Rebelo, saiba, ou é iludido, ou é imbecil, ou está de má fé. Agora eu queria voltar. Eu tenho batido razoavelmente nas incongruências, inconsistências e nos aspectos prosaicos, nos aspectos mais pitorescos das Forças Armadas brasileiras. Cavalinho, prótese peniana, bastão de comando prussiano, evidentemente, 40 bilhões no submarino nuclear que até hoje não apareceu. Né? Até hoje não apareceu no submarino nuclear. Então, assim, eu gostaria, eu fiquei muito surpreso com os depoimentos, porque eu comecei a escutar que o treinamento de guerra é feito com sinais sonoros da boca, para não gastar munição, né? Eles ficam pá, pá, pá. Esse é o treinamento dos... Então, um monte de gente confirmou, um monte de gente falou. Quantos tiros por ano? Quando dá, são 3 tiros, 5 por ano. 3 tiros, o treinamento todo, 3 tiros por ano, 5 tiros por ano, ou nenhum. O treinamento é um monte de loucura, um monte de, assim, absurdos. E eu queria comentar aqui alguns desses absurdos e terminar falando mais do Aldo Rebelo, tá bom? Põe aí, Aqui, ó. Pegar a arma, montar, desmontar, remontar, sanar as panes, pelo menos os quadros têm essa capacidade. A preparação são a parte intelectual dentro das escolas militares. Os clubes hípicos geram rendas. Cara, eu nem sei se eu bloqueei esse cara daqui. O clube hípico gera renda, cara. Mas aonde? A renda do cavalinho, naquela toquinha, é feita de renda. Entendeu? É rendada, não é qualquer touca, assim, de repente não passa ar, pode abafar a orelhinha do cavalinho. Meu, que renda que gera o clube? Você está me falando que não vai dinheiro público dos nossos impostos, não vai dinheiro público dos nossos impostos suados para o clube hípico? É isso? Você tem coragem de mentir a esse ponto? Falar que aquilo lá não é sustentado? Os clubes lá, que o pessoal vai nadar, vai andar a cavalinho, faz as comidinhas dele. Você vai me falar que isso não é com o dinheiro dos nossos impostos? Que renda que aparece ali? O que faz? Eles alugam o clube hípico à noite para gravar vídeo para o Xvideos, é isso? Volta, por favor. Entendeu? Meu, e capacidade intelectual. Você tá louco, cara. O Exército Brasileiro, as estratégias de militares do Exército Brasileiro são totalmente defasadas. A guerra hoje está em outro patamar. Os caras estão discutindo com o bastão prussiano debaixo do sovaco. Esquece. Não tem munição, não tem... O que tem é clube hípico e toquinha para cavalo com renda. Tem renda aí, hein? Não esqueça da renda. Eu não sei se eu bloqueio ou não esse cara. Na hora eu falo assim, pô, é tão absurdo que às vezes é bom deixar um coió assim, falar essas loucuras. Eu não me lembro. Agora sim, vendo, eu fiquei mais sacaneado. Talvez eu tenha bloqueado, não vai faltar oportunidade. Silvana, eu não esqueço o Weintraub avisando que as Forças Armadas não fariam nada. Eu estava todos os dias no batalhão, 2 meses, não acreditava no que ele falava, nada contra ele na época. Fala a verdade, Silvana, você deu uma xingadinha, vai. Abre o seu coração para nós.
Mas por crer nestas Forças Armadas, adivinha quem me fazia crer nelas? É lógico, a Bolsoleta, os youtubers. Então, esse pessoal que está preso hoje, está preso graças aos generecas, que ficavam colocando-se em pilha, está preso pelos youtubers, está preso pelas lideranças bolsonaristas. Aí vem, Pedro, você não ajuda a direita em nada, por isso a direita só quebra, enquanto a esquerda é unida e a direita se destrói. Por que desse comentário? Esse eu acho que eu bloqueei. Muito Zé Ruel. Assim, a esquerda, ela não é unida. Gente, é uma falta de preparo básico. A esquerda se mata. Quem mais mata comunista é comunista. A hora que eles chegam ao poder, é um extermínio. Não é que eles matam o comunista, eles são que nem esses generecas aí, eles vão para cima das mulheres e dos filhos. O Stalin, você tinha uma disputa histórica, os mencheviques com os bolcheviques chegaram ao poder, passaram o cerol nos mencheviques. Depois você tinha a disputa histórica do Trotsky com o Stalin. O Trotsky perdeu, não é que matou todo mundo ligado ao Trotsky. O Trotsky saiu, foi para o México, eu fui para casa onde ele estava, da Frida Kahlo, ver a escrivaninha, o Stalin mandou um agente e pegou aquelas picaretas de gelo, que é um martelo de gelo, né, que é tipo para pegar gelo, e entrou como um operário, chegou perto dele, dando na cabeça do Trotsky, furou, morreu ali. Mas não é que mataram o Trotsky. Quem ficou ali na União Soviética, os primos, ex-mulher de primo, papagaio da ex-mulher de primo, todo mundo foi morto. As pessoas que eram próximas dele, as pessoas que eram assessores, todo mundo foi morto. Todo mundo foi morto. Todo mundo. É mentira. Quem mais mata, cara desse, eles se pegam, mas dá pau, assim, homérico. Tá? Então é mentira isso, que a esquerda não briga entre si. É mentira. Eles se matam. Quem matou o Celso Daniel não foi a direita, cara. Não foi a direita. Tá bom? O Eduardo... Agora me fugiu, aquele era aqui do Nordeste, Eduardo Campos. Se você acredita em Papai Noel, ou que avião de político e de ministro do STF cai que nem chuva dos... Toda hora cai, né? Pô, que coincidência, cai. Esses aviões que mais caem. Aquela queda do avião do Eduardo Campos, bicho, se você acredita, beleza, foi um acidente, beleza, tudo bem, não tem problema. Tá? Então é isso. Vamos para o próximo. Esse eu acho que eu bloqueei, tomara, senão... Agora vem, eu servi no tiro de guerra em 2012, cheguei a cabo. A gente dava só 3 tiros ao ano, usando mosquetofal, né? Mas acho que é o mosquete, é o que tem ação Mauser, né? Aquele que tem a catraca aqui, que tem o ferrolho, né? Imagina, cara, se for isso, de tiro de mosquete, cara, é muito primitivo. É arma usada, mosquete. Se for com ação Mauser, é arma da Primeira Guerra. Pô. Não é nem da Segunda, é da Primeira Guerra Mundial. Dava 3 tiros por ano. A gente pegava nessas armas quando ia treinar para desfilar no 7 de setembro. Eu, sinceramente, me sinto mais treinado para o combate, agora sendo civil, após ter feito cursos de tiros, pois no meu tempo de exército brasileiro era uma vergonha. A sociedade nos educa, é a sociedade que critica. As Forças Armadas utilizam recursos próprios. Elas são exatamente o que os nossos governantes desejam, recursos de fachada. Não pagam nem o almoço, só não é pior graças aos homens e mulheres honrados que tentam a todo custo manter um padrão mínimo. Eu acho que existem pessoas honradas dentro das Forças Armadas, mas no topo eles são minoria. Eu vi general honrado, minoria, volto a falar. Teve um lá que eu segurei no braço quando eu vi as coisas que ele estava fazendo. Sem hora extra, periculosidade, compensação orgânica, disposição integral com humilhação. Tem muita humilhação dentro das Forças Armadas.
O ambiente é péssimo, é um ambiente desse que você vê. É um ambiente covarde, é um ambiente de covardia, de traiçoagem. Vocês estão mirando no alvo errado. Não são as Forças Armadas o problema, e sim o Estado, o establishment. Exato, os generais fazem parte do establishment. Eles são a espinha dorsal desde sempre da República de Deodoro. Valorizem a tropa. Sim, lógico, o exército brasileiro, se o Brasil for para a guerra, quem vai segurar a barra vai ser o povo brasileiro. O brasileiro, na média, é um bom soldado? Historicamente é. Não sei se ainda é um bom soldado, mas historicamente é. Tá? Minha filha foi temporária na área da saúde do Exército, e tudo que você falou é verdade. Muito mais eu me decepcionei com o Exército brasileiro. É só fachada. Não criei filha para fazer parte dessa vergonha. Graças a Deus, pediu para sair. Boa noite, meu amigo. As forças desarmadas do Brasil gastam muito com loucuras com oficiais superiores e generais. Servi por 30 anos e sei do que estou falando. Mansões. Quando vem para cá, para o exterior, como adido militar, ó, pão de ló, tudo delícia. Se cair umas Olimpíadas na frente, ó, uns Jogos Olímpicos, ó, ainda mais se for o PT que estiver organizando, ó, melzinho na chupeta. Não é nem mamão com açúcar, cara. É crime de papaya com licor de cassis que eles gostam. Lembram do porta-avião? Pô, bem lembrado, cara. A gente comprou uma sucata. Sucata. Era pagar para rebocar, meu. A gente pagou uma fortuna para ficar com porta-avião de nada, totalmente inoperante, desnecessário, inútil. Assim, se nós fizermos uma auditoria nas Forças Armadas, eu tenho um grau de convicção elevado que encontraremos muita coisa errada. Não é no doce de leite, é que a petelhada também, eles governam o país há 25 anos, 23 anos. E antes disso eram os primo-irmão dele, que é os tucanos, entendeu? O Fernando Henrique é primo-irmão do PT. Eu duvido que não vai encontrar um monte de contrato errado. O doce de leite, quando apareceu a crítica, foi um dos poucos que eu acho que daí não. Tá certo comprar doce de leite. Se for no preço justo, o doce de leite é importante numa caminhada, no esforço e tal. É importante. É uma coisa meio arcaica, antigona. Aqui, num país que está se preparando para a guerra, mais sachê, porque a lata é pesada de carregar. Mas o doce de leite, ele ressuscita uma pessoa que já tá pifada, entendeu? Doce de leite, café, meu, cara, estimulante, o cara vai para cima. Mas porta-avião, sucata que eles compraram, lixo. Abrão, só para lembrar que esse porta-aviões ele foi afundado depois, né? Ele afundaram ele na costa aí. É bizarro, cara, bizarro. Quantas vezes o porta-avião saiu do porto, cara? Quantas vezes esse porta-avião, assim, para que tivemos um... Não era nem porta-avião, era porta-helicóptero só, né? Porque não dava para pousar avião nele. Absurdo o que foi pago naquilo lá. Na verdade, pode contar nos dedos as tropas que são especializadas e estão em condições de emprego hoje em dia nas Forças Armadas. Sou sargento da reserva de infantaria, servi em unidade de montanha. Foram anos vendo esse tipo de coisa. Concordo, deve ter 5.000 pessoas, 10.000 pessoas que dão tiro, estão preparadas, estão em forma, tem calçado bom. O coturno que o nosso soldado usa é um lixo. Uma das coisas mais importantes que tem... Só um instantinho. Eu estou no meio do lanterna. Tá bom, tchau. O coturno, calçamento, é uma das coisas mais importantes que tem num combate. Uma das coisas mais importantes é o calçado. O nosso coturno é um lixo, cara. É uma droga, uma porcaria. Servi no Exército em Brasília, Dragões da Independência. Soldado é muitas vezes deixado em segundo plano entre o cavalo, o oficial sempre prefere o cavalo.
É isso, cara. E assim, é muito triste de ver. É muito triste ver. Eu não acho errado ter os dragões como uma lembrança da guarda imperial do Pedro I, mas, pô, eles tinham que estar armados. Fica só com, sem brincadeira, uma lança. Ele não tem nada, eles não têm arma, eles têm só um espeto de pau. Não tem nem a lança lá na ponta. É só um espeto de pau comprido. Os caras, meu, é um cerimonial maluco. Maluco. Exército é uma piada. Eu prestei serviço como voluntário em 2000 por influência do meu pai. E lá, naquele tempo, já era ruim. Tiro 2 vezes ao ano e apenas de fuzil. Atirar 2 vezes ao ano com arma de fogo é piada. Fora que você não aprende nada que vai utilizar fora de lá. No máximo, está apto a trabalhar de gari, porque passa o dia inteiro fazendo faxina no quartel. Come uma comida podre e mal feita enquanto os oficiais comem buffet. Mas é apenas o fuzil mesmo. Para atirar com pistola, você teria que ser atiradora de morteiro. Olha que fim da picada, cara. Chefe de seção de canhão ou metralhadora, ou cabo em certas funções, ou sargento. A maioria dos fuzileiros não atira com morteiros, canhões ou metralhadora. Nem submetralhadora. Só os treinados para exercer a função. Meu, e estamos falando dos fuzileiros, que seriam dos pelotões mais bem treinados, mais preparados, de elite. Fuzileiros são o correspondente aos marines, né? Não é o soldado normal. O fuzileiro está acima do soldado normal. Como você é mulher e não sei qual a função que exerceu, não precisa de treino. Só aprender tá bom, tá certo. Não que seja certo para economizar, é assim. Aprender para utilizar lá fora, daí discordo. É isso, entendeu? É loucura, cara. Pergunta no exército de Israel se a mulherada não aprende a atirar, cara. Pergunta aqui nos Estados Unidos se não aprende a atirar. Mesmo que seja função de retaguarda. Eu vou contar uma história também, outra história familiar aqui. Em Israel, todo mundo luta o tempo inteiro, porque se cair é você que vai defender a tua casa. O meu avô, o José, sobrou. Uma irmã dele sobreviveu e ela foi para Israel. Morou lá, casou com um cara israelense e eles tiveram 3 filhos. Um morreu em 67, combate, pilotando helicóptero. Mas ela até o final da vida não, mas até os 70 anos, ela fazia ronda no quarteirão com a Uzi. Morava em Haifa e ela fazia segurança com a Uzi dela, sabia atirar. Então, assim, cara, meu, é um absurdo, é uma vergonha. Se você coloca a mulher, se você aceita a mulher dentro das Forças Armadas, você tem que treinar ela para conseguir se defender, para conseguir atirar, para ter poder ofensivo. Qualquer que seja a função. Ela está só na área de saúde, quer dizer que se vier os caras do exército inimigo para matar os feridos, entrega e morre todo mundo, e beleza, não vai tentar defender? Vamos lá, vamos ver mais. Não vejo nada demais. Serviu o exército brasileiro com muito orgulho. Soldado é a imagem do cão mesmo. Você é um burguês barraqueiro, quero ver você na pista. Acho que você tremeria. Então vamos lá. O cara me chamou de burguês. Olha como está deteriorado, cara. Olha como está deteriorada as Forças Armadas. Quem xinga o outro de burguês? É comunista, cara. É comuna. E beleza, pode ser que um dia, se eu tivesse, graças a Deus, nunca troquei tiro com ninguém, mas pode ser que na hora da trocação de tiro eu me amarele todo. Pode acontecer, todo mundo tem o seu dia para ficar com medo. O problema é que todo dia tem coronel e general desmaiando. Por muito menos do que eu passei. Eu estava todo dia sendo massacrado no jornal, aparecia, será preso, vão prender. Recebi a mensagem, ó, quando for preso lá na cadeia, não vai para prisão. Eles ficam na prisão militar. Quando for para Papuda, ó, falar, recebi o recado. Eu recebia recado. Não tem foto minha. Não tem pedido de desculpa, hein? Nem desculpa. Não é que não teve arrego, não é que eu pedi arrego. Não é que eu não pedi arrego, não pedi desculpa, não retirei o que eu falei, uma palavra. Eu não retiro o que eu falei.
Tem uma grande diferença. Peitei a China. Os teus generecas, meu, ó, tudo presta continência e põe a bandeirinha da China, cara. Entendeu? Burguês. Ai, você é um burguês. Tá bom, você é o quê, ó? Delícia. Delícia do exército brasileiro. Você faz treinamento de combate, né, Sérgio? Sérgio Rondelli. Vamos ver, você tem o vídeo aí do treinamento de combate corporal, Eric? Eu tenho o vídeo Vamos ver se o Rondelli está preparado para o confronto corporal. Às vezes ele pode ser ou da Marinha ou do Exército, né, cara? Eu acho que ele gosta de brincar de torpedinho, de pegar torpedo com a boca. Eu vou colocar aqui combate. Vai lá, Sérgio Rondelli, vamos ver como é que você... O treinamento que você montou, burguesinho. Burguesinha, tem um samba aqui, né? Burguesinha, não tem assim? É. Vamos lá, burguesinha. Serginho, vamos lá. Estão mudados. Treinamento de combate, atenção. Como é que você captura o inimigo? Pegou o torpedinho, que delícia! Aí, tirou Na de minha combate. época, o militar acordado com som de granada, rajadas de mag no alojamento, balde d'água, manta, arrastado, derrubada da beliche, inclusive essa prática era crime militar. Agora, os caras filmam e colocam na internet. Diz aí, como militar acordado na sua época? É engraçado, Os tempos estão mudados. Treinamento de combate. Aí, ó. Cara, Hein, Na minha Sérgio? época, Hein, Serginho? Burguesinho, Acho- burguesinho. ou ele passou nesse trote aqui também, Abraão, o trote da Marinha. É mesmo? Mostra aí, como é que é o troço da Marinha? Puxa, Gabriel, puxa! Aí, Gabriel. Que delícia. De novo. Vontade, Gabriel. Que delícia, hein, meu? Puxa, Gabriel, puxa! Aí, Gabriel. O pessoal está preparado para sobreviver em combates intensos na selva. Corpo a corpo. Porra. Não, A mas boca- A boca dos nossos militares é mordaz. eu fico Estão pensando, mudados. Abraão. Pô, o cara tá dormindo. Tem tanto jeito de se acordar ele, cara. Você zoar seu amigo. Pô, eu acampava, né? Cara, tanto jeito de acordar o seu amigo na zoeira. Olha o que o cara vai fazer, cara. A gente espremia limão na boca do cara, a gente, pô, puxava o colchão, jogava o cara da cama. Agora o cara ia ali, dá uma mordiscada, Uma cara. beliscada. Uma mordiscada. Isso, sei. mordiscou. Eu não Degustou. sei. Ele degustou. Ele gosta de degustar a prótese peniana do seu colega. Hein, Sérgio? Você é um degustador de prótese peniana? Fala pra gente, conta pra gente. As técnicas de combate da tropa. Vamos voltar. Eu não sei se eu... Não. Esse aí já foi. Vamos voltar, pô. Peraí, deixa eu colocar aqui. Esse aqui. O Exército Brasileiro, o clube de hipismo gera renda, produz muita renda para colocar na toquinha do cavalo, cara. Que maravilha. Que maravilha. Fiz serviço militar obrigatório há 5 anos e eu quis ter a experiência na instrução de tiro. Foram 3 disparos, olha, de novo, 3 disparos. No acampamento fazia barulho com a boca para simular engajamento. Pá! Esse daí é combate no silêncio lá, de morder a prótese do outro. Se o Brasil entrar em guerra, só Deus na causa. Aprendi alguma coisa? Bom, dei 3 tiros de fuzil e aprender a fazer faxina, pintar um meio-fio. Posso ser gari. É isso aí, está pronto para servir de escravo. Se alguém quiser tomar o país. Aí vem, esquema de fraudes no Exército bancou prostitutas paramilitares, empresário que teria boa relação com oficiais do Comando Militar do Amazonas, pagou festa em motel para facilitadoras. Eu não lembro desse escândalo em particular, mas teve um escândalo ali no Amazonas, pesado, com um general envolvido, chegava até a tráfico. Hein? Crimes aconteceram segundo a sentença, anos de 2005 e 2006, grupo de até 39 pessoas, empresas de ex-militares receberam 610 milhões, na defesa 2018, etc. Abraão, sobre a parte... não, isso aqui eu vou deixar para depois.
Olha aí, mais um confirmando. Se você serviu nas Forças Armadas, confirme se existe a técnica milenar de combate com a boca. Além de morder a prótese peniana do colega, fazer a famosa simulação de disparo. Pá, 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 pá! Imagina, você pode matar o cara de susto com um bom pá. Vire cá que tente comprar um mero rifle 22 de repetição e verá o que é o Exército Brasileiro. Cara, o Exército Brasileiro é contra o nosso direito básico de ter uma arma em casa. O Exército Brasileiro é contra, não o Exército para um prédio, é essas famílias degenerecas que estão aí desde sempre, de geração em geração. São famílias desarmamentistas, eles são contra a arma. Teve uma reportagem onde o Mourão teria dito que o Salles era uma pessoa de ruim, eu não lembro exatamente o termo, se era um desqualificado, porque o Salles andava armado. Então, assim, é importante as pessoas terem essa percepção, não se iludam, não se iludam. Tem um monte de generais hoje, general, almirante, astronauta, um monte lá no Congresso, um monte, senadores, deputados, tem um monte que foi eleito. Diz um que está te defendendo. Fala um único desses militares eleitos que está defendendo qualquer pauta nossa. Eles são nossos inimigos, lembrem disso. Mais algum? Acabou, né? Beleza. Acho que era isso. Agora esses dois aí que você queria comentar depois. Beleza. Eu vou comentar agora duas coisas rápidas aqui para não esquecer, tá? Isso aqui tem a ver com a conversa de sexta-feira, Abraão, sobre a parte que discutiram religião, amo Jesus Cristo, mas qualquer um que tenha mais de 120 de QI, 120, o cara é gênio, né? Custa crer realmente que aquela é a palavra de Deus. Muita contradição no Novo e principalmente no Velho Testamento. Assim, veja, o que a Bíblia não é como o Corão. O Corão é a palavra de Deus saindo pela boca de Maomé. Então não pode mudar, né? Ali são um monte de parábolas, você tem muita... A Bíblia é um livro de inspiração, mas ela você pode interpretar, você pode discutir, você tem um monte de parábolas, você tem um monte de alegorias. E em função de tudo isso, te dá muita margem para discutir, interpretar, ver. É um livro perfeito? É um livro, não é perfeito, não está escrito que é perfeito, mesmo porque você tem um monte de diferentes interpretações das traduções, das palavras que foram usadas. A única parte que foi palavra de Deus que saiu são os 10 mandamentos. E mesmo nos 10 mandamentos, tem toda uma discussão se a tradução foi bem feita. Qual era o sentido exato? Não matarás. Não cometerás assassinato. Ame. Então tem muita coisa aí. A Bíblia te dá muito mais graus de liberdade do que o Corão. Tá? Não foi a palavra de Deus que saiu da boca de alguém e o pessoal escreveu. Tá? Então é importante isso. Teve inspiração. Inspiração acho que tem mesmo. Eu realmente acredito que há inspiração divina na Bíblia. Mas ela te dá muita margem para interpretação. Muita margem. E veja, uma das passagens que eu mais gosto é do meu xará. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, o Abraão fala, pô Deus, não faz isso, não é certo. Ô louco. Se eu posso, como ser humano, questionar uma decisão de Deus, você não pode discutir a interpretação da Bíblia? Para com isso. A base está lá. O Abraão chegou e falou, e se tiver 50 pessoas justas, vai matar todo mundo, inclusive os 50 justos? É correto? Falou, não, se tiver 50 justos, não é correto. Aí ele vai baixando, até que chegou em 5 e falou, não chega, não vou mais reduzir. E só tinha o Ló com a família dele, e aí manda os anjos para tirar Ló da cidade, para não matar. Tá? E a última coisa é a seguinte, essa Lis Flower, né? Espero que não tenha nada a ver com a flor de lis. Poxa, pedi para o Abraão analisar a situação do decreto da lei italiana, basicamente acabaram com
a jus sanguíneos, né? Eu não analisei, primeiro assim, pediu tal, qualquer coisa você manda lá a pergunta no dia, assista a live no dia e manda a pergunta no dia, ou se tiver muito carregada, tá? Olha, essa questão da lei italiana, eu não sou jurista para avaliar. O Arthur falou no programa dele, às quartas-feiras, sobre esse caso. Então, a minha recomendação é que você assista o programa do Arthur, às quartas-feiras. Eu não lembro quando ele explicou toda essa questão da Itália, inclusive contou a razão de ter feito isso, uma reportagem, quando foram entrevistar alguns brasileiros com cidadania italiana, por que eles tinham tirado a cidadania italiana. E as respostas foram muito ruins, né? Foram muito ruins. E gerou uma onda de revolta muito grande na Itália e os políticos italianos reagiram. A resposta ali foi muito ruim. Então, veja o programa do Arthur, a explicação ali está mais adequada, tá bom? Acho que é isso. Eu queria falar do Aldo Rebelo, então, novamente. Não acreditem no Aldo Rebelo. Ele, como ministro lá das Forças Armadas, ele foi adorado, comunista histórico, fundador do Foro de São Paulo, fortes ligações aí com China, é comunista. Nunca pediu desculpa, não critica, que eu saiba, o Xi Jinping, esses caras. Eu acredito que ele é um infiltrado, mas essa técnica de infiltrar, que o comunista põe para infiltrar no outro movimento, para desestruturar, você pega a história do comunismo, está cheio de casos. Na União Soviética, em Cuba. Ele põe um infiltrado no outro time, no outro campo, para moer o time por dentro. O Aldo Rebelo, para mim, é um infiltrado. Ele continua sendo comunista como ele sempre foi, como bom comunista. De família pobre lá das Alagoas. Acho que hoje ele é muito rico. E ele, basicamente, foi deputado. Será que o patrimônio, essa riqueza que ele tem hoje, cabe dentro do fluxo de caixa? De um salário de deputado ou até salário de ministro? Dele e da família. Tem que fazer a conta como o americano faz. O americano, vocês viram que os Estados Unidos, quando a ameaça ali de pegar o Xandão, não é pegar o Xandão, pega o fluxo todo. Pega o Alexandre, pega a esposa, pega os filhos, pega as empresas da família, os escritórios de advocacia. Você tem que fazer a mesma análise aqui no Brasil, senão não dá certo. Vamos pegar só o que o cara roubou. O que o cara roubou, não estou falando que nenhum desses caras roubou, mas quando você pegou só o que foi desviado, não. Todo o patrimônio do cara e de qualquer um que tenha relação. O cara é irmão do Aldo Rebelo, mas é brigado, não fala com ele há 30 anos. Então deixa o cara em paz. O cara é pai do Aldo Rebelo, mas é brigado, não fala com o Aldo Rebelo desde a adolescência. Beleza, então deixa em paz. O pai dele morreu quando ele era jovem. Pobre. Lá atrás. Hoje, não. Estava responsável pela... Estava ministro dos esportes. Foi presidente da Uni, gente. Foi presidente da Uni. Que mais você quer que eu te fale? Vocês vão confiar no Aldo Rebelo. Vocês vão confiar no Genereca. Vocês vão confiar no Bolsonaro. Lógico, é uma pergunta retórica, novamente, né? Eu sei que vocês não vão confiar neles. Vocês não confiam e não confiarão neles. Apenas estou blindando e blindando novamente. Esse é o meu papel. Posso estar errado, aceito questionamento. Mas da mesma forma que eu alertei vocês do MBL, olha, MBL é um movimento errado. É um movimento recheado de exemplos de mau caratismo. Não foi um ou dois episódios. O MBL é um movimento que está aí para viabilizar os projetos de poder do Kassab e do Michel Temer. É a juventude desse pessoal. Então, vocês veem, posso estar errado? Lógico que eu posso. Estou apresentando aqui, me coloco à disposição para fazer um debate com o Aldo Rebelo para desmascará-lo. Duvido que ele tope. Ele gosta de confraternizar com o Bolsonaro ir lá puxar o saco dele no livro que o Aldo Rebelo escreveu, com o Nicolas, com
o sanfoneiro, o tilápia. Aí é fácil. Aí é fácil. Tá bom? Vamos para as perguntas? Mais alguma coisa, Eric? Vamos lá, Abraão, para as perguntas. Eu acho que é isso. Então, lembrando, galera, deixa sua pergunta aí, né? E aí, esse conteúdo até agora, ele ficará disponível amanhã na íntegra para os não membros também. Quer falar mais alguma coisa? E aí, só para fechar essa parte que ficará à disposição. Está feito o desafio. Quero te desmascarar, Aldo. Presidente da UNE, comunista histórico, fundador do Foro de São Paulo. Foi ministro agora do Lula, da Dilma. Se atracou, entrou no grande governo do Aloysio Nunes. Só gente honesta, só casos, só administrações honestas. Não tem um episódio de denúncia de corrupção que eu saiba nunca. Está feito o desafio. E eu não tenho interesse, veja, o Aldo Rebelo, Aldo, você é mais um comunistinha. Eu não quero fazer isso por prazer pessoal de debater com você. Na verdade, eu acho a forma de você falar muito enfadonha. Muito enfadonha. Eu quero te desmascarar não por mim, non nobis, domini, porque você não está a serviço do que é correto. Nunca esteve. Tá bom? Abraão, antes da gente fechar também, lembrar que se você está vendo esse vídeo hoje no domingo ou na segunda, na terça-feira, às 21 horas, o Abraão no Glauber, né? Não é isso? É verdade, eu tenho Glauber. Segunda ou terça? Terça-feira, 21 horas. Isso aí, terça-feira, 21 horas, Glauber. Abraão no Glauber. Então você que está vendo isso no domingo ou amanhã na segunda, né? Que eu vou colocar esse corte aqui no ar. Glauber, mas a gente vai divulgando nos grupos de Zap e tudo mais. Beleza? Bora para as perguntas? Bora para as perguntas.